Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Fala com Guilherme Teles. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada de como chegar aos 10 mil por mês, sendo de TI ou não, através de certificações em computação em nuvem. Eu sou o Guilherme Teles e hoje a gente vai falar sobre o dia a dia de um profissional em cloud. Bom, vamos lá. Atualmente, quando a gente fala de cloud, ou seja, de computação em nuvem, temos que entender que é um tópico importante na indústria de tecnologia e não é difícil entender o porquê. A computação em nuvem é dominada por dois grandes players, que é a Amazon Web Services, a AWS, e a Azure. E a Google, claro, a GCP, ela vem ganhando um mercado muito importante, sim. Mas dos dois, na verdade dos três, a AWS ela tem uma participação de mercado significativamente maior, com 47,1% do mercado de computação em nuvem. E esse foi um aumento de 42% em relação a 2021. Como a AWS ela é de longe o maior provedor de serviços de computação em nuvem do mundo, um trabalho como um profissional de cloud, um arquiteto de soluções, um especialista, um analista em cloud, envolve muitas promessas e uma remuneração das mais altas no mercado de tecnologia. As empresas estão realmente demandando muito, clamando por profissionais de computação em nuvem de maneira qualificada e pessoas com conhecimento em AWS. O LinkedIn, que é uma rede social, para quem não conhece, o LinkedIn é uma rede social voltada para networking, para relacionamento, para empregos, tem vagas, tem artigos, todos os profissionais estão lá. Informou que a computação em nuvem lidera a lista de habilidades mais procuradas desde 2018 e esse número ele aumentou 70% em 2021 e 2022. E nesse último relatório, as listas de emprego para a plataforma de nuvem AWS aumentaram 76% nos dois últimos anos. Então, para aquelas pessoas que estão qualificadas, que já estão certificadas em computação em nuvem, os salários eles são muito altos, mesmo os iniciais. A Robert Half lista empregos em computação em nuvem que pagam mais até de 10 mil reais por mês. Você provavelmente sabe que trabalhar como arquiteto de soluções pela AWS e com conhecimento da AWS significa usar as suas habilidades e conhecimentos para ajudar a desenvolver soluções avançadas baseadas em nuvem e migrar cargas de trabalho ou aplicações existentes para a nuvem. Mas como isso deve parece para que você está olhando para um dia típico, né? Tipo assim, o que, que eu vou fazer realmente como um arquiteto, como um especialista ou como um profissional em cloud? O que você pode esperar depois de você realmente, né, ter o seu treinamento, se certificar e conseguir um emprego? Vamos lá. A plataforma de nuvem da AWS capacita hoje um grande número de empresas e ela está presente em mais de 200 países. E os especialistas certificados pela AWS calculam que, em média, eles ganham 10 mil por mês. Lógico, você no perfil inicial que acabou de entrar na área, você não vai ganhar 10 mil por mês, você vai estar galgando ali o seu espaço, você pode ter um salário inicial aí de 3 a 5 mil reais facilmente de acordo com a Robert Half e outras empresas, tá? Mas você se certificando cada vez mais, buscando seu conhecimento, facilmente você vai estar atingindo até mais do que 10 mil reais por mês. Os profissionais com certificação da AWS eles têm um conhecimento profundo dos princípios e serviços de arquitetura da AWS. Eles podem planejar, projetar e dimensionar implementações de nuvem AWS usando as melhores práticas recomendadas pela Amazon. Vamos falar agora sobre alguns tópicos que lhe darão uma ideia clara de tudo o que é necessário para você se tornar um arquiteto de soluções da AWS. Então vamos lá. Primeira questão: reunião com time de pré-venda, vendas e clientes, tá? Isso, claro, se você for trabalhar com uma empresa de consultoria ou mesmo quando você é de uma área de TI interna, você acaba tendo como cliente outras áreas, tá? Tenha isso em mente. Então vamos lá, como especialista cloud, o seu trabalho vai envolver exatamente isso: arquitetar, desenhar e analisar soluções, analisar desenhos. Portanto, parte dos seus dias você gasta atendendo esse time, ou seja, vendas, clientes internos, clientes externos. Então, podem ser reuniões presenciais ou reuniões remotas. Muitos dos trabalhos hoje, com o pós-pandemia, eles são home office. Na verdade, eu acho que a maioria das pessoas que eu conheço já trabalha home office, se for eventualmente para o escritório, para uma reunião muito eventual, tá? E você vai fazer muita teleconferência, muita reunião para entender os problemas e necessidades de cada um e ver como é que
um desenho novo ele vai se adequar na estrutura da nuvem, tá? Lógico, isso depende de qual empresa que você está trabalhando e a sua função exata dentro da empresa. Então, alguns profissionais em cloud estão mais focados em produtos e não em clientes. Então, assim, você acaba tendo que dominar a parte de servidores, a parte de banco de dados e por aí vai. Embora a maioria das pessoas trabalhe para ajudar a projetar soluções para problemas dos clientes. Então, assim, por exemplo, se a aplicação está muito lenta, se você tem que fazer uma nova implementação e por aí vai. O trabalho faz com que os clientes também, para os clientes também dependerá de onde você está trabalhando e quais são as suas tarefas, bem como de onde o seu cliente está e o seu nível de adoção de computação em nuvem. Então, eles podem estar nos estágios iniciais para que você tenha uma conversa mais de alto nível ou mais adiante até na implementação. Então, tudo isso entra nesse jogo, tá? Aí você vai trabalhar também com solução de problemas. Então, como eu falei, uma parte importante do seu trabalho será projetar soluções para atender as necessidades do cliente e aos objetivos de negócio, desenvolvendo soluções técnicas e produtos de pré-venda em suporte aos objetivos do cliente. Portanto, parte do seu dia vai ser gasto no que a gente chama de resolução de problemas. Tem um termo em inglês que a gente chama muito, né, que é troubleshooting, que é em inglês, né? Mas é resolução de problema. Na verdade, isso não é um termo novo da computação em nuvem, isso é um termo de tecnologia em geral. Quantas vezes você foi no supermercado e aconteceu que, olha, o sistema está fora do ar, espera um pouquinho, você vai pagar um cartão, a maquininha, peraí que está fora do sistema. Então, são problemas que acontecem com tecnologia. Então, como profissional de computação em nuvem, você vai formular planos de solução e vai fornecer orientação sobre as práticas recomendadas de arquitetura da AWS. Você vai ter que estimar custos, você vai identificar mecanismo de controle dos custos, bem como você vai ter que selecionar, na verdade, o serviço da AWS mais apropriado com base em dados, em computação, banco de dados ou requisitos de segurança. Você provavelmente vai passar parte dos seus dias projetando e organizando sistemas escaláveis, altamente alcançáveis e tolerantes a falhas na AWS. Você vai identificar o aumento e mudança de um aplicativo local existente para a AWS. Junto com isso, você vai ter que decifrar a entrada e saída dos dados de e para a rede da AWS. Você também pode ser chamado para fornecer orientação sobre questões como desempenho, sobre custos, sobre recuperação de desastres ou mesmo questões de segurança. As questões de segurança elas estão aumentando cada vez mais. Por quê? Por regulamentação. Se a gente for ver, quando a gente fala de LGPD ou quando a gente fala do mercado financeiro, se você vai ter que ser uma IP, uma SCD, se você está numa fintech. Então, assim, se você está numa startup financeira, você tem que fazer aderência da sua infraestrutura em nuvem a vários desses requisitos de regulamentação. Tá? E fora isso, outras áreas, indústria, planos de saúde, agronegócios, dentre outros, cada um tem a sua regulamentação. Então você tem que conhecer sobre compliance, sobre os riscos inerentes a isso também. Agora, de uma forma geral, a gente vai quem está no início de carreira trabalha muito com administração geral. Agora, então, tudo isso acima pode parecer que seus dias serão bastante previsíveis, mas provavelmente não serão. Isso porque um dia típico de um profissional em cloud envolve muitas tarefas diferentes. Você pode passar parte do seu dia revisando ambientes existentes ou planejando novos. Então, dependendo de onde você está trabalhando e a sua função exata, você pode participar de reuniões, até mesmo viajar para reunião presencial com o cliente. Mas no dia a dia, quando você fala de administração geral, que é o antigo administrador de rede, eu já trabalhei como administrador de rede, basicamente é você olhar o monitoramento do ambiente, é você ver algum script de automação, é trabalhar em migração, acompanhar novos recursos da AWS, ou seja, olha, saiu esse recurso novo, saiu essa família de instância nova, tem essa nova funcionalidade, e você vai trabalhar essas novas funcionalidades para solucionar problemas. E você vai provavelmente trabalhar com outras equipes internas da sua empresa, por exemplo, área de marketing, área de infraestrutura, se você é da equipe de desenvolvimento. Se você é da equipe de infraestrutura, vai trabalhar com desenvolvimento e por aí vai, tá? Agora, lógico, uma questão muito importante para quem trabalha com tecnologia, especificamente em computação em nuvem, tá? Você tem que trabalhar com gerenciamento de tempo. Com toda a variedade do seu dia típico, você vai precisar de excelentes habilidades de gerenciamento de tempo. Uma dica que eu dou, tá? Eu sempre tenho a minha agenda
de trabalho, lógico, quando a empresa permite, é sincronizada com o meu celular, porque lá eu tenho todos os meus compromissos. Então, por exemplo, a minha agenda pessoal fica ali no meu e-mail pessoal, que eu marco tudo, tá? Por exemplo, pegar meu filho na escola, almoçar com meu filho, uma consulta médica, ir para academia, etc. Então, assim, você colocando isso, você consegue organizar o seu tempo e travar a sua agenda para algumas questões específicas. Então, por exemplo, sempre travar ali, olha, 30 minutinhos para você olhar um feed de notícias, para você se atualizar, para você ler um PDF, para você planejar a próxima certificação. Então, isso você tem que ter em mente. Então, planejar o seu dia, gerenciar o seu tempo em tarefas, priorizar seu tempo em projetos, isso provavelmente vai fazer parte do seu dia a dia como um profissional de tecnologia. Manter-se atualizado, como eu acabei de falar. A AWS, a computação em nuvem, é como qualquer outra tecnologia, ela está em constante evolução. Isso significa que o quê? Que parte do seu dia típico pode envolver aprender e pesquisar novos serviços e recursos lançados pela AWS, bem como você se mantém informado sobre as práticas recomendadas para melhorar as soluções existentes na AWS. Então você definitivamente terá blogs ou painéis de discussões aos quais você vai ter que recorrer, onde os especialistas vão te informar sobre atualizações e práticas recomendadas, ou até mesmo outros colegas de trabalho sobre maneiras de como superar esses desafios. Então, se você também já é da área de tecnologia, você pode precisar de um treinamento adicional para garantir que você esteja constantemente atualizado e, eventualmente, migrar para a área de computação em nuvem. Aí eu te pergunto, esse é um dia típico de trabalho que você gostaria? Então você vai estar trabalhando uma carreira que oferece muita variedade, ritmo acelerado, oportunidade de ajudar pessoas e empresas a resolver problemas. Além, é claro, de excelentes propostas de emprego a cada vez mais que você vai se especializando, a cada vez mais que você vai buscando certificações e você vai ter muitos benefícios e, logicamente, a opção de home office, ou seja, onde quer que você esteja. Então, isso é uma coisa que vem acontecendo comigo desde quando eu comecei a fazer a certificação. A certificação, ela é sim o sinônimo de empregabilidade. Desde quando eu comecei a fazer a certificação em 2001 até hoje, nunca me faltou proposta de emprego. Esse momento que a gente está vivendo de computação em nuvem é realmente um momento único. E eu já falei isso em outros vídeos e vou continuar falando. O gap de profissionais, a deficiência de profissionais no Brasil e no mundo é extraordinária, é muito grande. Então, isso faz com que os salários sejam realmente muito altos para quem quer ingressar na área de tecnologia. E sim, você vai ter um crescimento muito rápido. Então, vamos lá. Quais são os desafios de um profissional capacitado, certificado, que trabalha com computação em nuvem? Então, vamos lá. É uma função desafiadora. Bem ou mal, é sim uma função desafiadora, mas ela é muito boa, porque você precisa de um treinamento realmente exaustivo, focado, para entender as complexidades como um todo. Porque é o que eu falo, você certificar é fácil quando você tem o caminho das pedras. É por isso que eu tenho o programa Roadmap Cloud, porque ele te dá a trilha do conhecimento exato que você precisa para passar na certificação. Quando você ganha a certificação, você tem um atestado ali de confiabilidade, de credibilidade. E isso mexe uma chavinha que você fala, poxa, eu passei na prova. É igual quando você passou de ano na escola, é igual quando você eventualmente fez aquela prova de recuperação. Quem nunca, né? E aí você tem essa chave virada que você começa a buscar muito mais conhecimentos. E aí você não pode mais se dar o luxo de ver as coisas isoladamente. Você provavelmente, como uma pessoa de conhecimento em cloud, tem muitas habilidades, né, de infraestrutura, de monitoramento, eventualmente até de desenvolvimento, e você vai precisar de muitas habilidades também em redes e administração de sistema. Mas ao fornecer soluções para problemas de negócio, você não pode deixar que os seus interesses decidam a solução. Você precisa encontrar uma solução que veja o problema de maneira objetiva para o cliente, para aquele departamento, para aquela aplicação em si. Então, na verdade, não é muito assim aquela solução um para todos. Você tem muitas coisas que é uma solução um para todos, que às vezes é um produto para ver como é que ele funciona, igual um carro. Um carro você não pode andar com ele a 200 toda hora, né? Você tem que andar de acordo com a faixa. Por exemplo, a via, olha, 60 km, 80 km, a mesma coisa com tecnologia. Olha, a melhor implementação é isso aqui, a melhor implementação é este outro produto, e por aí vai. Então, como um especialista em nuvem, as pessoas esperam que você forneça
Soluções eficientes, robustas e que atendam às melhores práticas, enfatizem a continuidade dos negócios e, ao mesmo tempo, tornem a infraestrutura tolerante a falhas. Então, você vai ter que escrever, eventualmente, algum script que vai automatizar tarefas redundantes, mantendo um olho em segurança e outro na economia da infraestrutura em nuvem. Então, a responsabilidade de um engenheiro de cloud, ela aumenta com a complexidade e a duração do projeto. E à medida que o seu projeto cresce, a sua responsabilidade também aumenta. Quanto mais longo o projeto, mais pessoas envolvidas nele e os seus papéis se tornando cada vez mais complexos. E se você estiver trabalhando com uma equipe de desenvolvedores e designers em um projeto de pequena escala, talvez precise apenas ajudar a solucionar problemas quando as coisas derem errado, ou fornecer algumas orientações sobre como trabalhar em conjunto com eficiência. Mas assim que a sua equipe cresce, além de 5 pessoas, e mesmo que não, a capacidade de gerenciar vários projetos do zero torna-se uma das principais habilidades que fazem valer a pena contratar uma pessoa específica de cloud mais experiente. E é aqui que você vai entrar nesse jogo. As principais habilidades necessárias para essa função são conhecimento nos produtos de computação em nuvem, integração contínua, entrega contínua e dentre outros. A gente começa aqui por automação. Automação é um processo de automação de atividades, então você torna algumas tarefas automáticas que, lógico, que podem ser automatizadas ou que são executadas por um software. Isso vai incluir o quê? Você pegar e modificar algum script, você adaptar algumas rotinas de acordo com eventos e programar essas tarefas específicas. E aí você vai estar melhorando o seu trabalho, otimizando o seu tempo. A automação ela permite que você economize o seu tempo e se concentre em coisas mais importantes, como criar ótimos produtos sem ter que se preocupar com coisas mundanas, como corrigir bug todo dia antes de lançar uma nova versão do seu aplicativo, ou pior ainda, ter corrigido todos esses bugs. Infraestrutura em nuvem. Um provedor de infraestrutura em nuvem, como a AWS, fornece acesso a vários servidores, que também são chamados de máquinas virtuais, por meio da nuvem da internet, para que os usuários possam executar seus próprios aplicativos sem se preocupar onde é que eles serão executados. Isso inclui ter acesso não apenas localmente, mas em qualquer lugar do mundo a qualquer momento. Se a gente não estivesse seguindo esse caminho, a gente precisaria de licenças caras de hardware e de software, o que seria muito caro, considerando o quão era barato apenas, por exemplo, usar um servidor serverless, que é a parte do Lambda, que é a parte de funções. Mas eu tenho até um outro vídeo que eu já postei essa semana sobre o futuro dos serverless, dá uma conferida lá no canal. E algumas das funções e responsabilidades de um profissional em cloud são desenvolver e testar novos recursos, não estou falando de desenvolvimento de aplicação, tá gente? É testar novos recursos. Configurar e manter toda a infraestrutura, monitorar o aplicativo, incluindo ferramentas de monitoramento de desempenho, para acompanhar realmente o desempenho ao longo do tempo, manter o próprio aplicativo e o código atualizado, ou seja, quando a equipe de desenvolvimento ela atualiza, você vai lá e atualiza isso no servidor, fazer configuração do servidor, como por exemplo a parte de segurança, a parte de disponibilidade, solucionar os problemas e eventualmente configurar notificações para o seu aplicativo de mensageria, para um Telegram, para um WhatsApp, quando for emergência, etc. Então você eventualmente vai ter que executar alguns testes de regressão junto com a equipe de desenvolvimento, sempre que houver uma alteração feita em qualquer parte do código ali da aplicação, se houver algum link quebrado ou um bug encontrado em produção, que ele possa ser corrigido antes de voltar ao ar, para não ter impacto com o seu cliente final. Então, as organizações, as empresas, elas podem contratar um único indivíduo para realizar todas essas tarefas ou até nomear várias pessoas para trabalhar em equipe. Você, ou a empresa pode contratar para realizar várias coisas, ou você pode falar, olha, isso aqui é meu foco, eu trabalho mais com a parte de infraestrutura, com a parte de segurança e por aí vai. Então, a pessoa de cloud, a pessoa de computação em nuvem, é uma pessoa que vai fazer várias tarefas, mas pode ser útil para cada membro de equipe focar em áreas específicas que são importantes para a sua organização. Trabalhar computação em nuvem é realmente um trabalho incrível e que exige que você seja realmente muito bom e esteja constantemente atualizado. E a função de um especialista em TI focado em cloud exige que você realmente seja bom e esteja se atualizando. Não se trata apenas de estar mantendo uma infraestrutura ou escrever código ou garantir que os seus servidores estejam funcionando corretamente. Trata-se também de saber como solucionar problemas e quais tecnologias você deve usar e quando usar. E quando testes são suficientes e quando os testes são demais.
Se você quer trabalhar como uma pessoa de computação em nuvem, mas ainda não tem nenhuma experiência nessa área, você pode começar a trilhar esse caminho lendo alguns artigos sobre o assunto, porque existem maneiras diferentes de fazer várias coisas e nenhuma vai funcionar de um jeito só. Você também precisa ter paciência, porque a maioria das empresas não contrata alguém de cara, ela precisa entender ali que a pessoa está realmente atestada, que tem o conhecimento. Por isso que eu falo que a certificação é muito importante, tá? E a pessoa hoje de computação em nuvem, ela é um membro valioso em qualquer equipe e para qualquer empresa. Por quê? Porque as empresas estão migrando todas as suas aplicações, todo o seu negócio para a computação em nuvem. Então é essa pessoa que vai fazer as tarefas mais importantes e garantir que essas tarefas nunca sejam esquecidas. E essa pessoa também vai ter que ser capaz de se comunicar com outros departamentos da empresa e colaborar com outros departamentos da empresa. Então os trabalhos de uma pessoa de tecnologia hoje focada em computação em nuvem, eles são criativos, são colaborativos e estão em constante evolução. E eu te garanto uma coisa, nem um dia vai ser o mesmo. E cultivar um bom equilíbrio, né, entre as habilidades técnicas e de negócios é o caminho certo para você ter sucesso nessa carreira. Então vamos lá. Como é que é o dia a dia de fato para a pessoa que está ali? Né? Vamos dar mais alguns exemplos para vocês estarem entendendo de fato, tá? A função efetivamente de um arquiteto de soluções, ou seja, quem está num nível um pouco acima do analista, que você já passou ali para o início de carreira, tá? Está totalmente aberto à interpretação, dependendo da empresa que considera o que um arquiteto cloud vai fazer naquele contexto específico em relação aos seus objetivos de negócio. Então, uma pessoa certificada pela AWS é uma pessoa, tá? É um arquiteto de soluções que tem a responsabilidade de projetar um ou mais serviços ou um aplicativo dentro de uma organização. Então, ao pensar sobre por que uma empresa precisa contratar uma pessoa focada em cloud, tudo se volta para o que a empresa deseja alcançar. De um modo geral, a função de um arquiteto de soluções da AWS envolve a integração de hardware e software para atender o objetivo definido pelo cliente, bem como o exame dos sistemas e a arquitetura atual para recomendar uma solução mais eficaz, uma solução mais rápida, uma solução com custo mais efetivo. Então, você tem empresas que precisam de um arquiteto em cloud que seja potencialmente um parceiro de integração ou até um provedor de serviço em nuvem que precisa de um arquiteto de soluções para trabalhar em seu nome para implementar a sua solução. Geralmente, eles são responsáveis por gerenciar a arquitetura de nuvem da empresa, trabalhando em estreita colaboração com um arquiteto corporativo ou um arquiteto técnico. No entanto, os arquitetos de soluções em cloud, eles estão consideravelmente mais focados no impacto, no processo e nos princípios dos negócios em vez de na própria tecnologia. Então são pessoas hoje, quem tem esse conhecimento vai atuar muito na área estratégica da empresa, porque vai definir para onde a empresa vai. E quais são as habilidades que você tem que ter, né? Todo arquiteto de soluções em cloud ele deve nutrir um equilíbrio entre as habilidades comerciais, as habilidades técnicas, as habilidades interpessoais, por meio, né, dos exames ali de certificação da AWS. Tá? Embora seja principalmente uma função técnica e possui um pensamento criativo, colaboração e comunicação sejam chaves para ser um arquiteto de soluções bem sucedidos, seja qual for o setor que você vai trabalhar. Então, quando você trabalha na área de arquitetura, trata-se definitivamente de ter os dois lados, uma compreensão técnica de um produto e da solução, além de ser capaz de se envolver com a parte interessada da maneira certa, ou seja, você dialogar e entender o negócio da pessoa. Então, o gerenciamento das partes interessadas é sim uma parte essencial da rotina diária de todos os arquitetos que têm, né, a capacidade de computação em nuvem. Portanto, é essencial ter uma capacidade de se comunicar de uma forma clara, concisa entre as várias equipes dentro de uma empresa. E muitas vezes, um arquiteto é alguém com que os principais interessados sempre vão recorrer para obter informações, orientações sobre os desafios, sobre implementações, sobre produtos, sobre as coisas que eles querem implementar e qual que é o impacto nos negócios se não implementassem essas mudanças ou da maneira correta. Então, o jeito que os arquitetos de soluções eles trabalham hoje tem que ser o jeito certo, o jeito bem sucedido e devem ser capazes de se articular claramente sobre a sua perspectiva de um processo bem definido para a solução que eles querem.
Além disso, como muitos projetos serão internacionais, essas pessoas que têm capacidade de se certificar em computação em nuvem, elas têm que ser capazes de se adaptar a diferentes formas de fazer negócio e de se comunicar. E as pessoas hoje certificadas em cloud, elas têm que se comunicar bem e vão colaborar com muitas equipes dentro da própria empresa. Lembra que eu falei, você tem o conhecimento, você pode cair eventualmente numa área de negócios e trabalhar somente com o produto. Mas eventualmente você vai ter que trabalhar com o quê? Perdão, com a equipe de desenvolvimento, você vai ter que trabalhar com a equipe de infraestrutura, eventualmente até com a área de financeiro. Tem uma disciplina chamada FinOps, tá? Que é a parte de finanças, que é a parte de ter a economia em escala sobre os custos. Então você pode também cair com o teu conhecimento ali. Então vamos lá. Isso tudo vai depender do tamanho do negócio, do tamanho da empresa. Numa empresa grande, normalmente vai ter uma equipe de arquitetos dedicado. Um arquiteto de TI, ele vai se reportar ao chefe da arquitetura, responsável por essa equipe. Se ele cair na segurança, ele vai trabalhar diretamente com as questões de compliance, de riscos. Se ele cai na parte de desenvolvimento, ele vai estar trabalhando muito com os desenvolvedores, então por aí vai. A equipe também vai contar, geralmente, tá? Tem um arquiteto geral, um arquiteto global, que ele vai estar direcionando para onde o negócio quer ir. Em empresas menores, a capacidade financeira também será diminuída. Isso significa que vai haver uma equipe muito mais faz tudo, tá? E muito mais compacta. Nesse caso, geralmente tem um arquiteto corporativo que vai atuar como arquiteto técnico e um arquiteto de negócio. E você vai estar ali conversando muito com ele, e isso é muito bom quando você entra numa empresa pequena, porque você acaba aprendendo muito mais rápido, tá? Do que você ficar isolado, às vezes, numa empresa grande. Se você realmente está procurando uma carreira dinâmica, uma carreira sinérgica, uma carreira inventiva, uma carreira que realmente você tem uma progressão real de salário, tá? Isso eu estou falando por experiência própria. Desde 2001 que eu faço certificação, até agora, tá? 2023, eu passei aí em 58, eu tenho 58 títulos, eu fiz mais de 100 provas. Gente, teve prova que eu reprovei sim, teve certificação que eu tive que fazer 6 vezes. Né? Eu fui persistindo. Por quê? Porque eu não tinha o conhecimento, às vezes eu não tinha o entendimento completo daquela matéria. Mas a jornada em si, ela vale muito. Ela vale muito por quê? Porque o que eu coloco hoje no produto Roadmap Cloud, tá? Que vai acontecer eventualmente de tempos em tempos, tem a jornada 10 mil por mês em tecnologia, é direcionado, ou seja, é todo o caminho das pedras que eu passei nos últimos 20 anos que eu coloco ali para você conseguir certificar em 12 meses em 4 certificações, que é a certificação inicial da AWS e as 3 certificações de base. Então, assim, com esse conhecimento, em um ano, eventualmente um ano e meio, você consegue buscar e ter realmente de fato e alcançar o salário de 10 mil reais por mês. Então, isso é que tem que estar na sua cabeça. Que investimento que te dá um retorno em um ano? É muito raro. Tá? Às vezes você precisa de um aporte financeiro muito grande, às vezes você precisa ter uma tacada de sorte muito grande. E o que eu estou te colocando aqui com o cenário de computação em nuvem, te mostrando e conversando com você sobre o dia a dia de um profissional em cloud, é para você entender que existem desafios? Sim. Você tem que ter habilidades além das técnicas? Sim. Mas é uma carreira que está em constante evolução, que você sempre vai ser assediado por empresas. E se você eventualmente investe no inglês, numa língua inglesa, você pode ter chance até de ir para outro país, você tem chance até de trabalhar com outras culturas, você tem chance até de ganhar em dólar trabalhando aqui do Brasil. Tem pessoas que eu conheço que conseguem administrar até 2, 3 contratos. Tem amigos meus que são tão demandados pelo mercado que ele tem 2 contratos. Então você acaba passando de 10 mil por mês facilmente. Só que, lógico, você tem que começar de baixo, você tem que entender o processo, você tem que se certificar, você tem que correr atrás do conhecimento. Então é isso que vai trazer realmente o futuro para a sua carreira. E aí você pode falar o seguinte: poxa, vale a pena eu me certificar antes de fazer uma graduação? Se eu tivesse que voltar no tempo hoje, eu faria certificação antes até da graduação. A hora que eu tivesse ali 1, 2 certificações e conseguisse meu primeiro emprego, aí eu buscaria uma graduação. E quando a gente fala até de tecnologia, você pode fazer uma faculdade online. Hoje a gente tem isso. No meu tempo, quando eu fiz faculdade, tá? Eu tinha que ir para aula, ficar lá de segunda a sexta. Eu comecei a estudar de tarde, depois eu mudei para o turno da noite. Então, assim, você acaba que tem um desgaste. Hoje, com as faculdades online, você trabalha de casa, estuda de casa, você faz tudo, você pode até fazer a prova de certificação de casa. Então, é isso que a gente tem que ter em mente.
com mais e mais recursos e programas, né, sendo adicionados a cada mês para tecnologia, para certificação, as pessoas certificadas pela AWS estão sempre em demanda para acompanhar um cenário em constante evolução. E assim, para a gente tá finalizando, as perspectivas de carreira para um arquiteto de soluções certificado em AWS, ou seja, um profissional certificado pela AWS em Cloud, são excelentes. Além de muitos empregos disponíveis para você agora, você vai provavelmente se tornar um profissional procurado com opções de subir na carreira ou mudar para outra organização quando estiver ali no campo de batalha e provar ser um profissional experiente e um profissional experiente. Só que tudo depende de você, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, alguma crítica sobre como isso acontece, é só entrar em contato comigo que eu procuro responder todo mundo, seja ali via comentário do YouTube, seja diretamente no meu site ou seja ali pelo próprio Instagram, tá bom? Um grande abraço.